Tudo bem, investidor? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do Rate. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. É verdade que o Texas acabou, aquele sonho americano do Sunbelt, Texas, Flórida, chegou ao fim. Vamos comentar hoje por que os REITs, principalmente os residenciais de apartamento, caíram tanto nos segmentos que trabalham nesses estados e qual o futuro. Será que a perspectiva é boa ou é ruim no curto prazo? Fique aqui comigo que eu vou explicar para vocês a tese completa desses REITs e qual é o resultado disso para aquele investidor que investe por longo prazo lá no final do nosso vídeo, tá? Antes de mais nada, se você não conhece nosso canal, se inscreva centraldoreit.com.br. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, a gente precisa explicar um pouco para aquele investidor que está chegando o que é o Sunbelt. Sunbelt é conhecido como Cinturão do Sol, essa região sul dos Estados Unidos ali, mais ensolarada, né? Que inclui estados ali que vão desde a Flórida até a Califórnia, passando ali por Texas, Arizona, Novo México, enfim, diversos outros estados ali. E esses estados têm crescido muito, né? Principalmente desde a pandemia, onde nós tivemos uma migração muito grande em virtude do home office, em virtude também de migração de empresas, né? Algumas empresas ali de tecnologia saindo da Califórnia, indo em direção ao Texas, à Flórida, Novo México, Arizona. Isso tem provocado um boom imobiliário nesses estados. E é lógico, as pessoas que vão, elas precisam de moradia. Essa é, inclusive, uma das grandes vantagens que a gente tem em investir em REITs, né? Porque a gente sempre vai precisar de REIT em algum momento da nossa vida ali. Mas para o investidor começar a entender, essa é a região sul dos Estados Unidos ali que a gente conhece como Sunbelt. E essa região sul, ela tem diversos REITs que trabalham nesses segmentos. Eu preciso de explicar aqui para o investidor como que cada REIT trabalha, principalmente em termos de diversificação geográfica. O primeiro que eu apresento aqui para vocês é o Essex Property, né? O código de negociação dele é ESS. Ele trabalha ali quase que exclusivamente na Califórnia. Tem uma pequena porcentagem ali da sua receita que vem também de Seattle, mas é na costa oeste também dos Estados Unidos, ali quase, ele divisa já com o Canadá. Mas é um REIT ali predominantemente da Califórnia, por isso que a gente vai chamar ele aqui mais de um REIT de mercado primário, mercado costeiro. Outro REIT que trabalha aqui com o mercado costeiro é o nosso Avalon Bay, né? Grande parte do seu portfólio, como a gente pode ver ali em azul, vem da Califórnia, outra grande parte ali vem daquela região nordeste dos Estados Unidos, onde se localiza a Pensilvânia, Washington DC, Nova York, Boston, né? Mas hoje ele já vem migrando também ali, que são os portfólios que ele tem em desenvolvimento para o meio oeste americano, Colorado, Denver, mas principalmente Flórida e Texas, mostrando que esses estados ali têm sido bem atrativos para esses REITs e a Avalon Bay não fica de fora aqui nesse quesito. Outro REIT que trabalha aqui é o nosso Mid-American Apartments. Quem quiser dar uma olhada lá, o código de negociação dele é MAA. É um REIT que trabalha quase que exclusivamente ali na região do Sunbelt, tá? A gente vê que tem uma posição muito forte ali, principalmente no Texas, Arizona, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, são estados ali que estão também em crescimento. Vamos aqui que eu vou mostrar para vocês como que esses REITs performaram ali nos últimos tempos. E um último REIT aqui também de Sunbelt é um REIT ali chamado Next Point Residential, com a negociação de NXRT. Ele que trabalha ali, de novo, em estados mais na região de franco crescimento, como Texas e Flórida. E por que eu estou mostrando esses 4 REITs aqui para vocês? Os dois primeiros, eles têm uma estratégia muito clara aqui para nós, que é a estratégia nos mercados costeiros, mais densamente povoados. Já Mid-American Apartment e Next Point Residential, eles possuem uma estratégia muito mais voltada ali para essas regiões onde existe um franco crescimento e migração ali de pessoas, que é a região sul dos Estados Unidos. E olha só como esses REITs entregaram retorno para o investidor até ali nos últimos 10 anos, até abril de 2022. Quando a gente olha Next Point Residential, ele entregou mais de 750% nesse mesmo período, que é essa barrinha azul. Mid-American Apartments, em laranja, 247%. Enquanto os outros dois REITs focados em mercado costeiro, tanto o Essex Property quanto o Avalon Bay, entregaram um retorno muito próximo à média, que é o VNQ ali que eu coloquei para vocês em roxo. O que isso quer dizer? Que esses REITs são ruins? Não, né? Mas até o momento a gente observou que essa migração e essa densidade populacional crescente ali nessa região sul dos Estados Unidos promoveu sim um crescimento desses dois REITs, que são os que estão aqui em azul e laranja, que são dois REITs voltados para a região sul dos Estados Unidos. Mas o sonho acabou, tá? Vamos falar aqui, será que esse sonho do Sunbelt
acabou aqui com o tempo? O que a gente tem visto é o seguinte, quando um REIT ele cresce de duas formas. Uma, crescendo seu portfólio, aumentando ali, comprando novos imóveis, e a segunda forma que ele tem de crescer é reajustando seus aluguéis. Texas e Flórida têm tido reajuste de aluguéis recorde nos últimos anos, desde a pandemia, mas não só isso, né? Outra forma que o REIT tem de crescer é entregando portfólio, crescendo, né? Comprando mais imóveis ali. E o que a gente tem observado é que o mercado ele sempre vai funcionar na lei máxima da oferta e da demanda. Se a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta, os aluguéis sobem mais do que a média. Se a oferta é maior do que a demanda, os aluguéis às vezes podem até cair. E quando a gente observa aqui, né, na variação que a gente tem em 2023 comparado com 2022, a gente observa que as cidades que mais têm entregado imóveis novos, aqui eu estou falando multifamily, tá? Apartamentos. Aqui a gente vai deixar bem claro que esse vídeo a gente vai tratar especificamente dos apartamentos. A gente vê que as cidades que mais entregaram ali imóveis, nos imóveis multifamily, né, até agora no ano de 2023, é o quê? É Austin, Texas, Dallas, no Texas, Miami, Flórida, Atlanta, Geórgia, Nova York, Phoenix, que fica no Arizona, Houston, Texas. Então, das 6 maiores cidades ali das 6 cidades que mais entregaram imóveis agora no ano de 2023, todas elas, exceto Nova York, estão ali naquela região do Sunbelt. E a maior parte delas é, lógico, com entrega ali acima da média nacional. Com isso, a gente mostra que a gente tem tido uma oferta maior até do que a demanda. E isso gera um receio no investidor, de que esses REITs não vão conseguir manter os seus reajustes de aluguéis e os valuations que eles possuem hoje vão precisar ser ajustados. Ou seja, a gente olha a cotação dos REITs caindo nesse quesito aqui, exatamente porque a gente acaba tendo uma oferta muito grande ali naquela região. Quando a gente trabalha aqui, um dos pontos essenciais, a gente fala aqui também de vacância, né? Afinal de contas, é a vacância que vai determinar ali a oferta que a gente possui nessas regiões. Esses REITs, eles trabalham aqui com duas regiões principais que a gente vai colocar nesse gráfico. Eu poderia colocar mais aqui, mas para o gráfico não ficar tumultuado, vamos trabalhar com a região sul dos Estados Unidos, que é o Sunbelt, que é esse gráfico que a gente observa em azul, e a região nordeste dos Estados Unidos, que é onde fica ali Nova York, Boston, a Pensilvânia, Washington DC. Se observarmos bem aqui, o gráfico em azul, que é o sul dos Estados Unidos, ele sempre tem uma vacância maior do que a região nordeste dos Estados Unidos. Isso acontece porque esse gráfico também ele acaba sendo distorcido por estados menos povoados, como a Louisiana, por exemplo, né, como o Novo México, enfim. Mas quando a gente observa, a gente vê claramente que o gráfico em azul ele vem em uma tendência de queda, bem como o nosso gráfico em laranja. Só que o azul ele caiu mais nos últimos tempos, a região sul, do que a região nordeste. Mas agora, ao contrário, né, se formos observar ali bem o finalzinho desse gráfico, a gente observa que a região sul dos Estados Unidos tem uma tendência de alta na vacância, enquanto a região nordeste dos Estados Unidos acabam se mantendo ali. Aqui a gente está falando principalmente de aluguéis, tá? Estamos incluindo aqui tanto apartamento quanto residência ali, moradia single family, tá? Isso mostra, assim, que a região sul dos Estados Unidos vem em um ritmo de aumento de vacância dos seus imóveis. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala isso, aí eu trouxe aquele gráfico para vocês agora há pouco, mostrando quanto que esses dois REITs do Sunbelt performaram assim, extraordinariamente até ali do final meio de 2022, mas desde esse período ali, que é metade do segundo trimestre de 2022 até agora, o último ano, a gente observa como que esses REITs do Sunbelt têm caído e têm caído muito forte, né? Quando a gente observa ali, o REIT que entregou a melhor performance até 2022 foi Next Point Residential, que é o que aparece aqui em azul para vocês. Ele tem sido a maior queda no último ano, né? Ali em lilás, a gente ainda vê Sex Property, em virtude dos problemas da Califórnia, porque é um REIT extremamente concentrado na Califórnia. Ali em laranja, o que a gente observa é o Mid American Apartments, que é um REIT, sim, ali da região do Sunbelt, e Avalon Bay, que é um REIT mais diversificado, né, geograficamente, ele andou bem em linha ali com o VNQ, que aparece para a gente ali em roxo. E o que tem demonstrado é o seguinte, que esses REITs do Sunbelt, eles têm caído mais do que a média dos REITs de apartamento por dois fatores. Primeiro, aumento de vacância,
entrega maior de imóveis nessa região e também, certamente ali, porque eles tinham um valuation bem mais esticado. Afinal de contas, quando o REIT entrega muito crescimento, você está disposto a pagar mais caro na expectativa de que aquele fluxo de caixa que ele vai oferecer no futuro se mantenha ali constante e crescendo na mesma taxa. Só que esse crescimento naquela taxa até 2022, ele já não está se apresentando agora em 2023 e talvez não se apresente ainda em 2024. Falei para vocês agora de curto prazo. Curto prazo a gente tem sérios problemas nesse quesito aqui. Mas vamos falar um pouco mais de longo prazo aqui para o investidor, tá? Certamente, se você está aqui no nosso canal, imagine que você seja um investidor de longo prazo, que não está olhando ali para a cotação dia a dia, né? Minuto a minuto. Vamos lá. Quando a gente olha para longo prazo, a gente tem dois fatores principais. Uma casa, ela leva um tempo menor para ser construída do que um prédio de 5, 10, 15 andares. A gente sabe que um prédio, ele vai levar ali de 3, 5, às vezes até 10 anos para ficar pronto, dependendo do tamanho dele. Então a gente precisa levar em consideração que um prédio sendo construído, ele vai levar um tempo considerável ali para ser entregue. Tanto é que nós tivemos uma entrega muito grande de imóveis agora em 2023, né? 2022 comparado com 2021, com 2019, porque aí projetos que já tinham se iniciado até anteriormente à pandemia. Mais um dado importante que a gente precisa analisar quando a gente trabalha com o setor de multifamily aqui são as autorizações para se construir casas, tá? Imóveis, no caso aqui. Quando a gente olha nesse gráfico em roxo aqui, o que ele mostra são as autorizações, ou seja, você vai lá, pede autorização para construir sua casa, mas você não deu início propriamente à construção daquela casa. São as autorizações, but not started, que é esse gráfico que eu mostro para vocês. Nos Estados Unidos, essas autorizações tiveram um pedido muito grande, que é esse gráfico em roxo. A gente está incluindo todo o setor imobiliário dos Estados Unidos e com mais de 289 mil casas. Mas o gráfico em laranja que ele mostra para nós já são os apartamentos, são unidades são imóveis com mais de 5 unidades. A gente está falando aqui de multifamily. Observamos claramente que no gráfico em laranja ali a gente teve uma queda mais acentuada ali no último trimestre, em virtude, é lógico, desse desaquecimento ali da economia e do medo de uma super oferta que a gente vinha a ter nesses mercados. Então, a gente sabe que esses imóveis que agora estão deixando de ser construídos, essas autorizações que não estão sendo dadas início, ela não vai refletir agora no curto prazo. Isso vai levar um tempo, né? Como eu expliquei para vocês, às vezes 2, 3, até 5 anos para refletir ali na oferta desse mercado ali em construção. Mas hoje esses estados eles têm vários problemas, né, para construção. Não só isso, o medo que os construtores têm ali de uma super oferta, mas a gente tem um problema que foi a falência de diversos construtores durante a pandemia e as leis de imigração agora, que estão sendo aplicadas principalmente em estados como a Flórida, onde empresas com mais de 25 empregados, elas vão ter que apresentar ali como se fosse um registro desses empregados para provar que todos eles estão ali legalmente no país. A gente sabe que a construção civil ela é um dos ramos que mais emprega imigrante ilegal ali. Então, muitos imigrantes eles estão saindo de estados como a Flórida, até do Texas, com medo de represália nesse quesito, de não conseguir mais emprego nessas regiões. O mercado da construção civil tem ficado tanto desfalcado, né? Tanto por isso quanto por aposentadoria, né, das pessoas que são os trabalhadores legais ali, e o desinteresse por trabalhar na construção civil. A gente sabe que geralmente são os imigrantes ilegais ali que mais buscam, né, são a porta de entrada ali para trabalhar nos Estados Unidos. Esse mercado tem ficado um tanto desfalcado, a gente tem ali um problema sério com mão de obra, inflação da construção, né, dos preços dos materiais e o preço dos terrenos também nessa região. Isso, aliado com o medo de um excesso de oferta, tem desacelerado muito o pedido de novas licenças de construção. E a gente tem visto isso aqui, né? Como eu expliquei para vocês aqui, né? A unidade aqui que tem se iniciado, a gente tem visto aqui que nos Estados Unidos ali, as residências ali, né? Imóveis com mais de 5 unidades, eles têm caído sim, bem como a média nacional ali. E o gasto com a construção civil também tem caído bastante, né? Não só que a gente está falando em âmbito nacional, com medo de uma super oferta. Isso porque o mercado residencial ele já está bem escaldado, né, daquela crise do subprime que nós tivemos ali, com excesso de oferta no mercado ali e muitas empresas vindo a falir. Aliado a isso, nós temos um custo, né, para fazer um imóvel. Né? Geralmente você vai ali contratar uma construção, né, de um imóvel, fazer uma hipoteca, ela fica caro. Esse gráfico em roxo que eu mostro para vocês mostra o preço médio de uma hipoteca, né? Qual a taxa de juros que você vai pagar.
Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem visto que essas hipotecas elas têm explodido ali, né, chegar na casa dos seus 7%. Os construtores, tanto de estados no sul, como Texas, Arizona, Flórida, Novo México, Geórgia, enfim, eles têm relatado ali que as taxas mínimas que eles têm conseguido ali para empréstimo, para construção, né, desenvolvimento do seu portfólio, não tem sido menor do que 8%, acima até do que a média nacional, e isso tem desacelerado a quantidade de hipoteca. Aqui eu estou tratando aqui, que é esse gráfico em laranja aqui, mostra a quantidade de hipotecas que se deram início, tá? Então, quando você vai lá, dá início à entrada na sua hipoteca, você é mais um hipotecário. Nos Estados Unidos, a gente tem visto que isso tem caído bastante, abaixo, inclusive, da média que a gente tinha em 2019, em virtude da taxa de juros. Mas esse gráfico em laranja, eu estou tratando de todas as hipotecas, tá? Tanto o investidor comum, quanto aquele investidor institucional, quanto o construtor, todos eles que fazem hipotecas ali, tanto para casa, quanto para apartamento. Aqui a gente entra no âmbito geral. Vou tratar com vocês agora um pouco mais do como tem sido aqui o setor de multifamily especificamente, né? Em 2023, até o momento que eu faço o vídeo aqui com vocês, nós tivemos ali todas aquelas licenças que tiveram pedidos de licença, né, mas não iniciados. Nós tivemos 135 mil inícios de construção multifamiliar até agora, né? Contra 581 mil no início de 2022. Então a gente observa que o mercado tem desacelerado muito a quantidade de construção de novas casas, né? E isso, de novo, por fatores como taxa de juros, fatores como mão de obra, além do custo da construção civil. Agora, quando a gente trabalha especificamente com o setor de multifamily aqui, a gente tem visto o volume de hipotecas, né? Hipotecas aqui, securitização, enfim, quando você pode hipotecar o imóvel que já está construído, você pode pegar um empréstimo para construir aquele imóvel. A gente tem visto que tem caído bastante, né? Muito abaixo da média dos últimos anos, quando a gente compara ali com 2014, 2016, que chegou ali a quase 200 milhões de dólares, hoje a gente não está chegando a 50, né? Isso é um dado que reflete muito algo que vai acontecer num futuro um tanto distante para aquele investidor que está começando no mercado hoje, né? Outro fator que leva aqui é a taxa de imigração, né? A gente tem visto que esses estados, principalmente Flórida, Texas ali, eles são os mais queridos para migração hoje nos Estados Unidos, tá? A gente tem um fator positivo ali de 2022 e 2021, a gente teve um acréscimo ali, né? Que é a migração doméstica, são os estados que tiveram maior quantidade de gente migrando. E, de novo, olha só comigo aqui, quais são os estados que estão mais em azul? Flórida, Sunbelt, Texas, Sunbelt, norte da Carolina, sul da Carolina também Sunbelt, Tennessee é do Sunbelt, Geórgia Sunbelt, Arizona, ali Idaho que não é, mas Alabama também entra na região do Sunbelt, né? Oklahoma também acima do Texas, Nevada também entre o Texas e a Califórnia. A gente observa claramente que os estados com maior migração são exatamente os estados da região sul dos Estados Unidos. E essa migração ela tende a se manter no longo prazo, tá? Mas o que acontece é que nós temos agora uma desaceleração na quantidade de imóveis construídos. E essa desaceleração ela não vai refletir agora no curto prazo para aquele investidor. Então, talvez no curto prazo a gente veja até mais oscilação para baixo nesses REITs que trabalham na região sul dos Estados Unidos. Mas nós temos grande perspectiva para esses REITs ali no longo prazo em virtude de uma quantidade mínima de início de construção agora, e isso vai refletir talvez nos próximos 2 ou 3 anos, o que muito investidor iniciante não tem muita paciência para esperar. Mas aquele investidor que investiu em Expoint Residential, Mid-American Apartments há 10 anos atrás, mesmo hoje com todos esses problemas, ainda vê o seu portfólio muito no positivo e acima até do que a média ali de outros REITs e até do VNQ ali, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever, compartilhe se você tem algum investidor que gosta ali de investir em REITs nos Estados Unidos ou em fundos imobiliários. Foi um prazer estar aqui com vocês, até